Converso agora com o gerente de engenharia industrial, o Eduardo de Barros. Eduardo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom, nós vamos falar sobre uma tecnologia que diminui a perda de grãos e otimiza desempenho de colheitadeiras. Eduardo, bom, a perda de grãos é um problema seríssimo no Brasil. Antes da gente entrar na colheitadeira, né? Porque você perde grão em todas as etapas da produção, né? Inclusive tem dados aí que falam que a perda de grãos no transporte por estradas chega a 10, 15% em alguns casos. É um absurdo, né, que isso aconteça. Vamos começar por aí. Exatamente, Otávio. A eficiência é muito buscada, né, cada vez mais, né, no processo de colheita. E já tem estudos, né, no caso igual da Universidade do Estado do Mato Grosso, onde as perdas no processo de recolhimento podem chegar a 35%. E quando comparado do processo, né, utilizando aí as plataformas caracóis com as plataformas Draper, que já são aí o foco aí da nova evolução. Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul, foi lá no Expo Inter, eu estava no hotel à noite jantando e, curiosamente, eu escutei a conversa de dois agricultores que estavam na mesa ao lado e eles estavam discutindo exatamente sobre eficiência de máquina colheitadeira, regulagem da colheitadeira, perda de grãos, quebra de grãos, enfim. Esse é um assunto que preocupa muito e traz muito prejuízo para os agricultores. Exatamente. É o ponto principal, né, no processo da colheita é não ter perda. E realmente a perda não somente só na colheita em si, mas também desde o processo, a máquina não pode quebrar, o consumo de combustível. Então, quando a gente tem uma quebra de um equipamento, tudo isso acaba acarretando, né, em perda de horas, em perda de eficiência e depois, consequentemente, na quantidade de produto. Bom, o que é que vocês desenvolveram? Esse equipamento, ele faz o quê? Ele regula a máquina, ele avalia a condição da máquina, ele faz a manutenção? Conta pra gente um pouquinho. O que a Continental vem agora trazendo para o Brasil é a correia, né, que vai na plataforma da Draper, né? Então, o processo tradicional é o caracol, né, que é feito o processo de colheita através de uma rosca, né, que leva o produto até o centro da máquina, e já é feito há muito tempo, né, esse processo da Draper, mas é algo que ainda está entrando no Brasil, cada vez mais as máquinas novas estão utilizando, né, essas correias Draper. Então, as plataformas das grandes montadoras, né, são feitas as colheitadeiras com essas correias, e a Continental, né, é a primeira multinacional aqui no Brasil a produzir essas correias para utilizar nas plataformas das colheitadeiras. O que é que essas correias Draper têm? Qual é a função delas? Claro, é diminuir perda, mas como é que ela trabalha? Como é que ela opera? Quando você tem o processo do caracol, você tem todo o processo de grãos sendo transportado através, né, de roscas até o centro da máquina. Com as correias, você tem tudo isso, né, a massa de grãos dentro dessa correia, por cima da correia, que é levado para o equipamento. Então, com isso que você tem a grande diferença de eficiência, porque o caracol ele acaba danificando alguns grãos, né, no processo entre a rosca e o cilindro, coisa que as plataformas, né, com as correias, não tem essa perda. É porque no sistema caracol você tem atrito, é isso? O grão pode... Exatamente. E E fora benefícios, né, de perca por esmagamento, travamento de roscas, né, tudo isso nas correias, isso não acontece. Você diria que esse sistema caracol está condenado em função da alta perda? Para os segmentos de grãos, cada vez mais sim, cada vez mais as montadoras, né, estão colocando a plataforma e também os produtores estão vendo o benefício né, dessa redução, né, de ter um equipamento com valor agregado maior, mas também que tenha uma produtividade muito maior. E aí ele tem que pensar em investimento, né? Porque os números que você deu aí podem ser até de 35%. Quer dizer, perder 35% numa safra de grão é dinheiro voando solto, né? Exatamente. Então, isso é o cálculo que cada vez mais os produtores estão fazendo e investir em um equipamento com uma tecnologia maior, né, versus realmente os processos antigos. E esse sistema caracol, ele funciona bem para alguma outra atividade, algum outro tipo de produtividade? Sim, sim. Então, acho que ainda vai continuar o segmento, né? O processo de caracol ainda continua, mas para o segmento, no De caso, a grãos? soja, né? Cada vez mais é a plataforma Draper. Ok. O investimento é muito alto? Esses números geralmente ficam com as montadoras, né? Para definir qual é o valor da plataforma em si, né?
A Continental, ela realmente fabrica somente a correia. É isso que ela, basicamente quase que o coração ali do sistema, é poder ter a correia que transporta os grãos. As montadoras é que adaptam, então, e montam os diversos modelos com essas correias. Exatamente. Ok, então. Eduardo, muito obrigado pela participação. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, qual é o www de vocês? Isso, é o www.continental.com.br e cada vez mais está sendo colocado aí informações sobre todos os produtos. Ok, muito obrigado. Uma boa semana para você.